Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial aos irmãos do grupo Intercessores no Facebook, como também dos amigos e irmãos que nos acompanham aí pelo WhatsApp e no canal Davi Pérez no YouTube. Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, propriamente dito, eu peço desculpas aos irmãos, tá? Porque eu passei aí, estamos na 5ª lição desse terceiro trimestre, tá? Então eu não tive como postar os vídeos das lições devido eu ter me mudado, tá, da minha residência onde eu morava para outra residência. Estamos nessa casa aqui agora, mas já estamos alojados, já estamos com tudo organizado e estamos retornando às nossas atividades com relação à gravação dos vídeos, ok? Muitas pessoas já entraram em contato comigo, muitas pessoas perguntaram por que não estava sendo publicado os vídeos, mas eu espero que os irmãos entendam, tá, que nós precisamos parar esse período aí para nos organizarmos, e agora que nós voltamos à atividade normal, está tudo certinho, está tudo arrumado por aqui, a gente volta à gravação dos vídeos, tá? Amanhã, dia 13, eu vou estar ministrando essa 5ª lição que eu vou ministrar hoje para os irmãos aqui, eu vou estar ministrando lá na igreja, tá? O que é que eu vou me comprometer com os irmãos? Para os irmãos que me acompanham sempre nas redes sociais, para os irmãos que estudam comigo, para os irmãos que sempre estão conosco, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar amanhã, dia 13, assim que eu chegar da Escola Bíblica Dominical, eu vou estar postando os vídeos da lição de 1 a 4, para os irmãos, tá, que precisarem entender melhor a questão do Sermão do Monte. A nossa revista é essa aqui, ó, revista Compromisso desse trimestre, tá? A lição, o tema é o Sermão do Monte. Então nós estamos estudando aí lições preciosíssimas referente ao Sermão do Monte. Então, a partir de amanhã, dia 13, eu vou estar publicando nas redes sociais os vídeos, as lições, os slides, já estão todos prontos, da lição de 1 a 4. E também hoje estarei postando já esse vídeo aqui da lição 5 e também o slide para os irmãos que ensinam. Eu sei que a irmã Tânia, amanhã a irmã Tânia vai estar ministrando lá na igreja, na classe das mulheres. A irmã Tânia sempre está aí utilizando os nossos slides para a glória de Deus. E amanhã, irmã Tânia, é um recado que fica para a senhora. O vídeo e o slide estará disposto, estará na verdade disponível ainda hoje, sábado, para que a irmã possa verificar, possa analisar e complementar a sua aula, tá bom? Então nós vamos dar início aqui à nossa lição, tá? Que tem por título, deixa eu abrir aqui, a vingança e amor. Então essa é a lição de número 5 da nossa EBD, terceiro trimestre. O texto áureo é Mateus, capítulo 5, verso 48, que diz o seguinte: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, nós vamos nessa lição aqui entender como ser perfeito se sou pecador. Como ser perfeito se sou falho. Será que realmente eu sou perfeito? Perfeito não só é Deus? Então, são muitos questionamentos que a gente vai tentar entender nessa lição de hoje, tá? Para que os irmãos aí nos acompanhem e tudo seja feito para a glória de Deus. Eu também gostaria de mandar um abraço aí para o nosso irmão Isaías. Nosso irmão Isaías sempre nos acompanha aí nos slides, sempre torce, sempre ora por nós, e a gente fica muito satisfeito com a intercessão dos irmãos, e nós precisamos muito, tá? Então o texto é esse: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A introdução da nossa lição, eu não coloquei, na verdade, aqui o balãozinho lá com o resumo, porque eu quis fazer o resumo aqui na própria introdução da revista, onde diz o seguinte: as aulas continuam e os assuntos ficam cada vez mais complexos e difíceis. Jesus agora desafia a todos numa antítese entre duas atitudes humanas. Então, quais são as duas atitudes humanas? Normal do ser humano, tá? Vingança e amor. Como amar a quem nos quer mal? Isso é uma pergunta. Como amar a quem nos quer mal? Como não revidar a quem nos ataca com atos ou palavras? Como é que a gente não vai revidar a quem nos trata com palavras ofensivas ou com atos que não condiz com um comportamento fraterno? Como reagir diante de situações
em que o sangue sobe a cabeça? Isso aqui é outra pergunta. Como a gente pode reagir a situações, por exemplo, no trânsito? Você está certo, você está correto, você está fazendo a coisa como é para fazer, e vem alguém que faz totalmente errado. Mas mesmo esse alguém fazendo totalmente errado, você é culpado, entre aspas, de ter causado algum dano. Você está certo. A pessoa que está dirigindo ao seu lado está errada. Mas mesmo o errado, ele vem diante de você e quer estar certo. O sangue sobe a cabeça. Então, como agir diante dessas situações? No texto de hoje, Jesus nos mostra a essência do cristianismo. Eu grifei aqui. Essência do cristianismo. Começa citando a lei, que está no Antigo Testamento. Então, para que os irmãos entendam, a essência do Novo Testamento, a essência do cristianismo é o amor. Jesus, ele disse assim: e nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não fui eu que disse, é Jesus que falou. Mas coloca uma roupagem à luz do Novo Testamento. O que é que acontece? De forma alguma, os irmãos, quando verificarem os slides das outras lições, de forma alguma os irmãos vão verificar que Jesus ele quebrou lei. Não, ele não quebrou lei nenhuma. A lei mosaica, ela permaneceu. Jesus simplesmente complementou. Quando os irmãos verificarem os outros slides da lição de 1 a 4, os irmãos vão entender o que eu estou falando, inclusive nessa lição também. Jesus, quando ele disse não adulterarás, ele não disse vocês podem adulterar, não. Não adulterarás está lá na lei. Mas quando ele disse não adulterarás, ele disse eu porém vos digo. Ele disse o não adulterarás ele funciona ainda, não é para fazer mesmo não. Mas eu porém vos digo, demonstrando a sua autoridade. Aquele ou aquela que olhar com intenção impura no coração para outra pessoa, para um homem ou para uma mulher, em seu coração já cometeu adultério. Então Jesus ele não destruiu a lei, ele cumpriu a lei, porém ele aperfeiçoou, ele complementou aquilo que era necessário. O primeiro ponto da nossa lição: a vingança no coração humano. Será que existe vingança no coração humano? Será que o homem ele é vingativo? Né? No decorrer do nosso resumo, sempre eu digo aos irmãos, lado esquerdo do vídeo, lado esquerdo do slide é o texto original da revista Compromisso, o balãozinho branco é o resumo que a gente faz, tá? Então vamos lá, o primeiro ponto do nosso resumo. Muitas pessoas pensam que Jesus não conhecia a lei e a modificou. Modificou está entre parênteses aí, sem nenhuma base. Porém, ele, além de ser Deus encarnado, era profundo conhecedor dos princípios estabelecidos por ele. Entendamos aqui. Existem pessoas que acreditam que Jesus foi um simples homem, que Jesus foi um profeta, que Jesus foi alguém que mudou a história. Foi. Mas muitas pessoas não afirmam que Jesus era Deus, só que de uma forma encarnada. Então as pessoas daquela época pensavam que Jesus ele falava daquelas coisas por falar, que não tinha conhecimento. Porém Jesus ele era o autor da lei. Ele, como Deus encarnado, ele criou, ele estabeleceu diante de Moisés as regras. E agora ele está aperfeiçoando. Tá? Ele era muito conhecedor dos princípios que ele mesmo estabeleceu. Começa aqui citando 3 passagens da lei, em que a pessoa não podia ir além do mal sofrido. Vamos ver essas 3 passagens aqui da lei que Jesus cita. Exemplos. A primeira passagem: se alguém furasse um olho num duelo, o agredido não podia furar os 2 olhos do agressor. Tinha que pagar na mesma moeda, no caso aqui, olho por olho. Então Jesus ele lança isso. Ele diz: será que se alguém furar um olho, você vai furar os 2 olhos dele? Tenha de ser na mesma medida. O segundo ponto: ao levar uma palmada no rosto, a tendência é revidar. Mas Jesus diz que oferecer o outro lado do rosto ou a outra face é tratar a pessoa de forma em que ela não está esperando. Uma pessoa vem e me agride. O que é que essa pessoa está esperando? Agressão. Uma pessoa vem e me xinga. O que essa pessoa está esperando? Xingamentos.
Porém, Jesus está dizendo, eu quero que vocês façam o contrário. Eu quero que vocês não revidem. Eu quero que vocês não façam dessa forma. Eu quero que vocês sejam diferentes. Quando fala sobre a túnica ao processar alguém, a lei permitia que o fizesse, mas não com a capa. A túnica era a vestimenta de baixo e com mangas, mas capa era a coberta dos pobres e ficar sem ela exporia a vítima ao frio e à morte. Então Jesus está dizendo aqui, não tire a capa. Não deixe o camarada necessitado. Estenda a mão. Tenha misericórdia. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Tá? A vingança no coração humano, como diz o primeiro ponto da lição. Nós, como seres humanos, nós temos de entender o seguinte. Isso é dentro da nossa limitação humana. Todos nós, sem exceção, sentimos um desejo forte de vingança. E no decorrer da lição nós vamos entender o que Jesus quer falar e nos ensinar através dessa lição. E ainda falo sobre dar a quem pede e o empréstimo a quem precisa. Difícil tal atitude, pois há pessoas que descobrem que pedir é mais fácil do que trabalhar. E tomar emprestado, sabendo que não conseguirão pagar, lhe é conveniente. Então o que é que acontece? É difícil essa atitude. Porque existem pessoas que acham, e na verdade é mais fácil pedir do que trabalhar. É mais fácil você pedir emprestado e dizer assim, eu vou lhe pagar tal dia. E você sabe que não tem condição de pagar aquilo que você está pedindo emprestado. É mais conveniente. Mas Jesus está dizendo, não é assim. Tá? Não é assim. Então, diante da vingança no coração humano, a gente vai entender por que Jesus tocou nesses assuntos aqui. Porque são assuntos que quando nós estamos sofrendo esses exemplos aqui, a nossa intenção, o nosso desejo é de vingança mesmo. O nosso desejo, o desejo humano é de revidar. Tá? Nos 4 exemplos, Jesus mostra que é preciso continuar caminhando com a pessoa. Veja bem, se o camarada hoje lhe humilhar, se o camarada hoje lhe pedir emprestado e não lhe pagar, se o camarada hoje pedir a você e não querer trabalhar, se o camarada hoje lhe ferir, lhe maltratar, lhe xingar, é mais fácil você revidar. Porém, a partir do momento que você revida, o cristianismo que você prega, o que eu digo que prego, o que eu digo que vivo, esse cristianismo ele vai ficar por terra. Acabou. Para aquela pessoa, acabou. Porém, Jesus ele nos mostra nesses 4 exemplos que é necessário continuar caminhando com a pessoa. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se aquela pessoa partir para a eternidade hoje e ela tiver uma mágoa de você, ou ela não tiver se reconciliado, ela não tiver aceitado Jesus como Salvador devido àquela atitude que você cometeu de vingar-se daquela pessoa, aquela pessoa, a alma dela vai para o inferno. E automaticamente eu ou você seremos culpados do sangue daquela pessoa. No dia final, no juízo final, no julgamento final, Deus irá nos cobrar. Por que você fez aquilo? Se você sabia que não era daquela forma. Então é isso onde Jesus quer chegar. Ele quer dizer o seguinte, é mais importante a vida humana, é mais importante o ser humano do que as consequências que acontecem. A vingança é filha do ódio. Então a lição nos diz que a vingança ela é filha do ódio. Vamos entender essa frase aqui da lição, tá? A vingança é filha do ódio. O que é um filho? Filho é aquele que imita o pai ou a mãe. Se for um filho, vai imitar seu pai. Se for uma filha, imita sua mãe. Mas a tendência, o objetivo é que o filho se torne parecido com o pai. A tendência é que a filha se torne parecida com a mãe. E a vingança, ela nasce no coração. E se ela for praticada, ela se torna ódio. Então, por isso que a vingança é filha do ódio. A vingança é uma reação natural diante de injustiças. Isso é natural, meu irmão. Quando nós somos injustiçados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é de fazer justiça. Nós mesmos fazemos justiça. Dificilmente, mas somente quando nós estamos ligados com Deus, somente quando nós estamos diante de Deus, diante do trono de Deus, em oração, em jejum, em leitura da palavra, nós entendemos que não é por esse lado. Mas quando nós nos afastamos desse caminho que nos leva a Deus, o primeiro ponto de impacto é o quê? Vamos nos vingar. Vamos revidar. Então a vingança é uma reação natural diante de injustiças. Isso é natural do ser humano. Tá?
Leiamos. 1 Pedro 5, 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 6 e 7, que nos diz assim: Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos de ver que o autor está dizendo o seguinte: lançando, jogando sobre Deus, sobre Cristo, toda a vingança, toda a ansiedade, todo o desejo de revidar, porque ele tem cuidado de você e de mim. Provérbios 20, 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Nunca diga, eu vou me vingar. Me fizeram mal, me maltrataram, cuspiram em mim, me chutaram, me humilharam. Não. Olha o que é que o texto de Provérbios diz. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Meu irmão, a melhor atitude do ser humano é esperar em Deus. Aquilo que foi injustiça se tornará injustiça. De alguma forma, eu não sei como, não entendo essa questão. Eu só sei que a injustiça se tornará injustiça. Porque Deus está à frente, Deus está no comando, Deus está no controle. Romanos 12, 21 diz assim: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, meu irmão, nunca revidar. Nunca revidar. Coloca Deus em primeiro lugar. Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Ele sabe, Ele entende, Ele nos compreende e Ele peleja por nós. Tá? Nesse texto vemos que Deus cuida do seu povo. O homem apresenta a Ele as ansiedades e Ele as resolve. Já em Provérbios, se o homem colocar o carro na frente dos bois, ou seja, assumir o lugar de Deus, mesmo simplesmente alegrando-se com a derrota do outro, o Senhor irá desagradar-se com esta atitude, retirando-se do ofensor a sua ira. Então o que é que acontece? Deus ele vai assumir a causa. Mas quando o homem entra na frente de Deus, quando o homem faz aquilo que Deus iria fazer, quando o homem quer agir na frente de Deus, aí o que é que acontece? Deus não faz nada com relação àquele agressor. Por quê? Porque você já fez. Você já fez, meu irmão. Então para que Deus vai perder tempo em fazer? Não, Deus já fez. Deixa Deus agir. É isso que Jesus está dizendo. Deixa Ele fazer. A sua questão, a minha questão é esperar nele. É o trabalho que eu e você temos de fazer. Tá? O segundo ponto, a luta interna e a arte de amar. Está lá em Mateus 5, de 43 a 47. O resumo desse ponto, da lição desse segundo ponto, diz assim: Jesus continua indo além. Manda que devemos amar nossos inimigos e orar pelos que perseguem. Eu pergunto aqui, é fácil? Será que é fácil nós amarmos os nossos inimigos, as pessoas que querem ver o nosso mal? Será que é fácil orar por aquelas pessoas que estão nos perseguindo? Com certeza não é fácil. Com certeza não é fácil. A caminhada cristã não é de facilidades e negociatas com Deus, mas de agir como Jesus agia, seguindo seus passos e ensinos. É isso que o Mestre espera de nós, seus alunos. Ele é o nosso modelo. Então, o que Jesus, sempre que nós formos passar por uma situação dessa, sempre que nós formos passar por uma situação de dificuldade, de calúnia, de injúria, nós temos de, se nós formos agir pela nossa vontade, se nós formos agir por aquilo que nós pensamos que está correto, nós vamos fazer bobagem. Mas se nós chegarmos ao ponto de dizer assim, peraí, o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? O que Jesus faria se estivesse passando por isso? E se você for procurar nas Escrituras Sagradas, você vai entender o que Jesus faria. Para os irmãos terem uma ideia, quando Jesus debateu com o diabo, né, naquela tentação lá no deserto, Jesus em jejum há 40 dias, né, naquela tentação Jesus de forma alguma agrediu o diabo, de forma alguma Jesus ele menosprezou o diabo, não. Jesus usou a palavra. O diabo disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. O diabo citou a Bíblia. E foi o que Jesus fez, palavra em cima dele. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Transforma essas pedras em pães, tu está com fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está colocando sempre a palavra em primeiro lugar. O alimento do crente, o alimento do céu, o alimento do ser humano é a palavra de Deus. Não é esse alimento material que nós comemos, carne, feijão, arroz, macarrão, não é isso. O alimento do espírito humano. Já morreu esse camarada, um filósofo russo chamado Dostoiévski. Esse camarada, ele disse uma frase que ficou emblemática. Ele disse: todo ser humano tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. A bebida não preenche, o adultério não preenche, o cigarro não preenche, o vício não preenche, o dinheiro, só Jesus preenche. Então esse vazio é Jesus. E ele é o nosso modelo. Se nós não imitarmos na nossa vida cotidiana, se nós não o imitarmos naquilo que nós estamos a fazer aqui nessa terra, de forma constante nós iremos fazer bobagem nessa vida. Vejamos 4 palavras no grego que significam amor. A primeira palavra é storge, amor familiar. Amor entre familiares, né? Eros, amor de um homem para uma mulher. Filia, ou filia, né? É filia, né? Porque se eu falar filha, vamos pensar que é filha, né? Feminino de filho, né? Filia. Amor entre amigos, querer bem, amizades, todo mundo tem. Agora, ágape é o amor incondicional de Deus. Estorguei, amor familiar. O amor em família é um amor muito bonito, mas não é um amor incondicional. Às vezes os familiares se amam porque estão convenientes um com o outro. Mas quando existe algum tropeço, quando existe algum obstáculo, quando existe algum camarada dentro da família que anda mais para cá do que para lá, existe a condição: eu lhe amo, mas se você fizer isso. O amor eros entre um homem e uma mulher. Um amor eros muito bonito. Um amor heterossexual. Não um amor homossexual. Um amor heterossexual entre um homem e uma mulher. Muito bonito. Mas é condicional. O marido só ama a mulher se a mulher fizer isso ou se fizer aquilo. A mulher só ama o marido se o homem fizer isso ou fizer aquilo. Filia. Amor entre amigos. Querer bem amizades. É muito bonito uma amizade, um amor entre amigos. É bonito isso. Mas quando o amigo pisa na bola, cadê o amor? Agora, meus irmãos, o amor ágape é o amor de Deus, que Deus ama o pecador. É o amor de Deus que Deus ama o drogado. Deus ama a prostituta. Estão fazendo tudo que ele não quer. Estão fazendo tudo de errado, mas ele continua com o amor ágape dele. É um amor incondicional. Ele não olha para as limitações, ele olha para o ser humano. Ele ama o ser humano. Então, nenhum desses três, storge, eros e filia, nenhum desses três se compara ao amor incondicional de Deus. Quem está acompanhando o slide aí está vendo essas colocações. Paulo diz em Romanos 7,19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 7, verso 19, ele diz assim: aquilo que eu não quero fazer, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Isto é, dentro de nós existe o bem e o mal. Dentro de todo ser humano existe o bem e o mal. Existem as coisas boas e as coisas ruins. Quem vence? O bem ou o mal quem vai vencer? Será que o mal vai vencer? Será que o bem vai vencer? Aquele que nós alimentarmos. Nós já sabemos que dentro de nós existe 2 forças. Uma que diz faça isso, que é correto, e outra diz faça isso, que é errado. E se nós pensarmos e dizermos assim, quem vai vencer? Quem vai superar um ao outro aqui? Quem vai aparecer? Aquele que a gente alimentar. Se eu alimento as coisas boas vão sobrepor as coisas ruins. Se eu alimento as coisas más vão sobrepor as coisas boas. Então, temos que ter cuidado com isso aqui. O terceiro ponto, e o último da lição, né? Lição muito simples hoje. Sede vós, pois, perfeitos. É a nossa conclusão. A aula está ficando, isso aqui na verdade é o texto, né? O resumo. Jesus é perfeito.
Mas nós somos perfeitos? A pergunta que eu fiz no início da lição. Nós somos perfeitos sendo seres humanos? Sendo falhos? Sendo limitados? Vamos ver. Como ser perfeito sendo pecador? Isso é outra pergunta. Como ser perfeito se eu sou pecador? Para nós a palavra perfeito significa sem defeito. Para a gente a palavra perfeito significa sem defeito. Porém, nesse contexto a palavra é teleios. É um adjetivo do substantivo telos, que significa meta, propósito, objetivo. Então o que é que acontece? Quando Jesus diz o seguinte, sede perfeitos, porque o vosso Pai que está no céu é perfeito, ele está querendo dizer, cumpra as metas, cumpra o propósito, cumpra o objetivo de Deus. Quando o homem ou a mulher cumpre o objetivo de Deus, ele se torna perfeito. Por quê? Porque essa perfeição aqui para nós significa sem defeito. Claro que perfeito é Deus. Ele não tem defeito, ele não erra, ele não peca. Nós fazemos isso. Nós erramos e pecamos. Mas a questão do significado da palavra perfeito, quando ele diz sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, ele está querendo dizer, cumpra os propósitos daquele que é perfeito, e você, mesmo como um ser humano, se tornará uma pessoa que está dentro dos propósitos, dentro das metas, dentro dos objetivos de Deus. É isso o que o texto está querendo expor para a gente. Em nosso contexto, significa íntegro, maduro, um aluno que entende toda a matéria dada pelo professor e faz uma boa prova é perfeito. É tanto que a matéria existe um 10. Né? Se você tirou um 10, a sua prova foi perfeita. Então, Jesus como professor e nós como os alunos. A prova vai ser aplicada. Porém, a prova sendo aplicada, se eu tirar um 5, eu não estou em condição ainda de passar. Mas se eu tirar um 10, a prova foi perfeita. Eu consegui entender todo o conteúdo que o professor me passou. Então, eu fiz perfeitamente aquela prova. Uma pessoa que chega à idade adulta, depois de passar pelas fases de crescimento, é perfeita. Tanto um exemplo como outro significam que atingiram seus objetivos, atingiram suas metas. Uma criança, ela faz bobagem, besteira, cai, se machuca. Ela vai crescendo, ela já vai entendendo que aquilo ali não é para ela fazer mais. Porque ela vai compreendendo as lições que a vida vai passando. Uma pessoa é perfeita quando cumpre os propósitos de Deus. Você está cumprindo os propósitos de Deus, então você, humanamente falando, você é uma pessoa perfeita. Perfeito dentro dos limites humanos. Quais são os limites humanos? Se nós formos analisar aqui dentro do nosso contexto aqui de humanidade, hoje, perfeito dentro dos contextos humanos é o quê? Íntegro, honesto, fiel, zeloso, compreensivo, bom pai, boa mãe, bom filho. Isso é perfeito dentro dos limites humanos. Tá? Assumindo sua identidade criada por Deus. Como é que você tem de assumir a sua identidade criada por Deus? Assumir que você é falho. Assumir que você precisa de Deus. Assumir que você sem Deus você não faz nada. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, devemos parecer com o nosso Criador e pelo sangue de Cristo, nosso Salvador. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele não é perfeito? Temos de ser perfeitos da mesma forma. Dentro da nossa limitação humana. Deus quer o melhor para nós. Por isso, os ensinos sobre o cuidado para não cedermos à vingança, o que é natural em nós, isso é natural, mas, por outro lado, nos desafia ao amor, independentemente de circunstâncias, pois é o melhor para a nossa saúde pessoal e completa. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 5, tá? Vingança e amor. Na próxima semana, nesse caso é o irmão Gustavo, né? Gustavo já vai assumir a classe na semana que vem. A lição de número 6, ela tem por título Uma Vida Cristã Autêntica. Então o irmão Gustavo na igreja vai estar ministrando essa lição e nós também estaremos postando o slide da lição aqui para os irmãos no canal Davi Pérez no YouTube e também no grupo Intercessores no Facebook. Então, meus irmãos, como eu comprometi com os irmãos, amanhã a gente vai estar ministrando, postando os vídeos da lição de 1 a 4. Essa lição 5 já vai ser postada hoje para que os irmãos amanhã, os irmãos que vão ministrar a lição nas suas igrejas, na sua escola bíblica dominical, já possam utilizar o slide, já possam utilizar o vídeo
para que os irmãos possam entender melhor a lição, tá? Complementar, na verdade, o estudo dos irmãos aí, tá? E amanhã eu estarei postando da lição 1 à lição 4, para que a gente possa ficar em dias aí com a questão das nossas lições, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus possa estar nos abençoando.